Graças a Deus por esse dia que Deus nos deu. De manhã já estivemos aqui louvando, adorando ao Senhor. Foi um momento de muita graça. As crianças fizeram uma homenagem às mães. Foi muito bonito. E glória a Deus por tudo. Então vocês que estão aqui já se sintam honradas pelo culto de manhã, viu, irmãs? Deus abençoe vocês. E que cada dia mais o Espírito Santo possa conduzir todas as mães com sabedoria na presença do Pai. Amém? Eu quero ler uma palavra de Deus. A palavra que Deus me deu de manhã foi sobre a Sunamita, mas eu não vou falar sobre ela agora não. Agora nós vamos falar sobre outro tema. Capítulo 3 de 1 Reis. Reis, 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 3 também, que diz, eu gosto desse início desse versículo, que ele diz, e Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai, Davi. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso em lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolhestes, um povo tão grande, que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você me pediu, lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Lindo, né? Inclina a sua cabeça numa oração. Espírito Santo, obrigado, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Tu podes, Senhor, nos ensinar nesta noite algo que a gente não sabe e nem conhecemos. O Senhor é o Deus que traz discernimento à Tua igreja, que dá sabedoria àquele que pede. Senhor, nós sabemos que a Tua bondade é maravilhosa, que o Senhor tem nos instruído em tudo o que é necessário. E neste momento, neste culto, nesta Santa Ceia, eu creio que não será diferente. Nós vamos aprender algo com o Espírito Santo. Ele nos levará a um nível de conhecimento mais alto, um entendimento maior, para que nós possamos saber entrar, saber sair, para que nós possamos reinar com Cristo nesta vida, Senhor, ainda já aqui na terra, sabendo que o Senhor está nos levando para um entendimento mais alto, que é o entendimento de Cristo, conhecimento da verdade que liberta, para que nós possamos viver esse
discernimento na tua presença, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, a palavra nos instrui acerca deste mover, que é demais da conta necessário para a gente viver na presença de Deus e na presença dos homens, como diz a palavra. Nós necessitamos de sabedoria, nós necessitamos desta graça tão grande. E nesse pedido que Salomão faz a Deus, com apenas 20 anos de idade, após assumir o trono do seu pai Davi, irmãos, reinar depois de Davi não seria muito fácil, não. Assumir um trono depois de alguém que andou com Deus, que foi amigo de Deus, que trilhou um caminho difícil, sim, teve muitos problemas, mas alguém muito especial para Deus, o pai de Salomão. E Salomão conseguiu aprender algumas coisas com ele, com certeza. Salomão, com certeza, observou a maneira como o pai conduzia o reino. E quando ele se assenta no trono, ele descobre a dificuldade que será aquilo. Ele descobre que as coisas não vão ser tão fáceis assim. Mas ele começa da maneira correta. Ele começa buscando a Deus. Ele começa a fazer um sacrifício a Deus, e um grande sacrifício. Se você for ver a quantidade que ele oferece, é assim, coisas tremendas. São coisas muito fortes, muito grandes, é um sacrifício enorme que ele vai fazer para Deus. 1000 bois, não sei quantos 1000 cordeiros. Ele não vai assim, uma ofertinha devagar, não. Ele vem com tudo. Isso prova que ele sabe quem é Deus. Isso mostra que ele entende quem é Deus, que ele tem um conhecimento, que ele tem um coração voltado para Deus. E ele faz esta oferta, e Deus se alegra com a oferta de Salomão. E de noite, Deus vem falar com ele. Aqui no texto que a gente leu, voltando lá no versículo 3, Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os seus decretos. Aliás, andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. No versículo 5, em Gibeon o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite, e lhe disse: peça-me o que quiser. Irmão, já pensou um negócio desse? Não precisa sabedoria para ter uma resposta? Somente alguém sábio vai saber responder. Imagine Deus chegando e falando assim: pede o que você quer. Deus não pede para quem não tem sabedoria. Deus não faz essa oferta para quem não tem entendimento. Deus faz essa oferta para quem Ele sabe que sabe, para quem tem condições de dar uma resposta razoável dentro do entendimento. E Salomão disse: olha, Senhor, eu só preciso de algo, eu só preciso de uma coisa. Eu sou tão jovem e eu não sei como governar esse povo tão grande. Eu não sei como fazer. Então eu preciso de sabedoria para governar essa nação, para governar do jeito certo, do jeito correto. Eu preciso. Versículo 6, Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo e reto de coração.
Tu sustentaste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Vamos ao pedido. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? Pedido de Salomão. O que ele pede é algo que Deus se alegra, é algo que Deus fica satisfeito. E Deus diz assim: eu vou te dar mais. Eu vou te dar mais porque você pediu certo. Lembra daquele texto de Tiago? Você pede e não recebe porque pede mal? Pede para gastar com você mesmo? Pede para gastar no reino. Quando fazer um pedido, faça: Senhor, eu preciso gastar no reino, no teu reino. Isso é sabedoria que não tem limite. Porque muitas das nossas orações é um mau pedido. Por quê? Falta sabedoria. Vamos ver qual é a principal coisa que a sabedoria acrescenta em nossas vidas? Vamos ver Eclesiastes. Eclesiastes 7:12. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então muita gente acha que ter dinheiro ele está protegido, né? Mas na verdade quem está protegido é quem tem a sabedoria. O sábio está protegido. Quem tem a sabedoria de Deus, quem tem a sabedoria para caminhar. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Tem outra tradução que está um pouquinho diferente, mas a vantagem da sabedoria é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Vamos ver também Provérbios capítulo 8. Tudo foi ele mesmo que escreveu, né? A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, adquiram a prudência, e vocês tolos, tenham bom senso. Vamos ver o versículo 34 desse mesmo capítulo. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos que me odeiam amam a morte. É o mesmo texto, é a sabedoria. Aquele que me encontra a vida. Mas o tolo, ou aquele que se afasta, é porque ama a morte, quer morrer. Porque a sabedoria em Provérbios é o Cristo. Então, este ensino, ele faz a gente entender o quão necessário é a sabedoria. Mas vamos ver Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Que lindo, né?
Se alguém tem falta de sabedoria, clame: Senhor, eu quero sabedoria, me dê sabedoria. Eu não sei. Salomão foi claro, ele disse: eu não sei entrar, não sei fazer, eu não sei governar. Só o Senhor sabe, então me ensina, Senhor. Então, amados, o apóstolo Tiago está dizendo assim, ó, se alguém precisa de sabedoria, quem é que não precisa? Tem alguém aqui que não precisa? Sabedoria? Então, se nós clamarmos, sabedoria diz que está na encruzilhada, que está nas ruas, dizendo: eu estou aqui, gente, volte para mim. A sabedoria está em todo canto, mas os homens passam dizendo assim: eu não preciso de você, eu sei como fazer. Eu já sei fazer isso. O orgulho não deixa a gente dar ouvido à voz da sabedoria. A gente não escuta, e por isso perece. Salomão pediu sabedoria, ele recebeu? Irmãos, após a gente pedir sabedoria, começa a vir uns testes. Deus começa a fazer uns testes. Você pediu sabedoria? Eu vou te testar então, para você ver que você já recebeu. É como se fosse na escola. Você pega, está estudando, aí o professor de vez em quando aplica uma prova, para saber se você está inteirado do assunto que você estudou. A sabedoria de Deus é isso também. A sabedoria de Deus, a gente passa pela prova para saber se a gente aprendeu a lição. Irmãos, e quantas vezes a gente passa 1, 2, 3 e é reprovado de novo? Aí fala: agora eu não passo mais. Passa porque não aprendeu. Porque se nós aprendermos a lição que foi aplicada pelo Espírito Santo, porque o nosso modelo é Cristo, irmãos, e Cristo disse assim: a rainha de Sabá, ela viajou muitos dias para encontrar com Salomão, por causa da sabedoria dele. Mas está aqui quem é maior que Salomão. Então eu preciso andar com Cristo para ser sábio. Eu preciso ouvir a Cristo para ser sábio. A gente está estudando às sextas-feiras aqui o livro de Hebreus. E no livro de Hebreus, o primeiro versículo diz assim: tendo Deus falado antigamente pelos profetas, pelos patriarcas, falou nesses dias pelo Filho. Nesses dias Deus está falando somente pelo Filho. Ele não fala através de mais ninguém. E se Ele fala só através do Filho, é o Filho que nós precisamos escutar. É o Filho que nós precisamos ouvir. Porque Ele tem instrução novinha todo dia para passar para a gente. Se alguém tem falta de sabedoria, peça para Ele, e você não vai cair em enrascada, em coisas que você não sabe. Você vai ter o discernimento, como Ele pediu, discernimento, para saber diferenciar entre o bem e o mal, porque tem muitas vezes que o mal tem uma cara de bem lascada, e se a gente não tiver discernimento, acaba entrando nele. Vamos ver a partir do versículo 16 do capítulo 3 de 1 Reis, o teste. 1 Reis 3, 16, a seguir. Amém? Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto a tua serva dormia, e o pôs ao seu lado, e o pôs o filho dela morto ao meu lado.
Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu filho está morto, enquanto aquela diz: não, seu filho está morto, o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Trouxeram-lhe. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu ao seu veredito: não matem a criança, deem-na a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Que coisa linda! Que teste, né, amados? Que forte esse entendimento. Então aquilo que ele havia pedido a Deus, chegou a hora da prova. E Deus então, ele ouve essa história das duas mulheres que tiveram filhos e que agora estavam diante do rei para ser resolvida esta causa. E parece difícil a causa, né? Olhando assim, falando: meu Deus, como é resolver um negócio desse? Mas aí é que entra, irmãos, o espírito de discernimento, de conhecimento, de entendimento, de graça. Aquilo que Deus pode dar a todos nós. Porque nós também nos movemos nessa direção de vez em quando. A gente está muitas vezes: como é que eu saio dessa agora? Como é que eu saio dessa situação? É aí que está. É aí que entra o nosso mover em Deus. Como nós temos conduzido a nossa vida. Temos buscado sabedoria, temos buscado discernimento. Esses dias eu preguei sobre discernimento, como que a igreja precisa ter discernimento da verdade, porque a mentira hoje está tão disfarçada que tem uma cara de verdade. E se a gente não tiver conhecimento, sabedoria do Espírito, se mover pelo Espírito, a gente se perde, porque a fala é muito boa. Tem pessoas que têm um argumento: o filho vivo é o meu. Ela argumentava muito bem diante do rei. Vocês entenderam a história? Viu como ela se moveu para pegar o filho da outra? E ela tinha uma palavra muito boa para convencer. Irmãos, é assim que o inimigo trabalha. Ele tenta nos convencer, sempre, como convenceu Eva, que se ela comesse do fruto, ela seria igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E ele tem sempre essa boa lábia para falar bem. Irmãos, e como que pessoas que têm essa condição de falar assim, convence multidões para o erro. E nós somos igreja de Cristo, e precisamos saber o certo e o errado, saber aquilo que parece ser, mas não é, aquilo que parece ter, mas não tem. Irmão, só alguém cheio do Espírito Santo, da verdade,
pode saber e discernir quem é que está falando, quem é que está com a razão, para fazer o que é justo, o que é reto, diante de situações parecidas com essa. Então a mulher, ela diz: não, enquanto eu dormia, ela tirou o meu filho e colocou o filho morto no meu peito. Mas de manhã eu fui perceber. Então a história é contada, e Salomão, ele ouve a história com tranquilidade. Irmãos, aí que está uma coisa muito grande da sabedoria, que a sabedoria nos ensina. Enquanto elas falavam, ele estava em silêncio. A sabedoria nos ensina a ficar calado. Enquanto alguém está colocando o seu ponto de vista, aquilo que ele acha, a sabedoria nos ensina a ouvir. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Isso é uma das áreas que a sabedoria atinge em nossa vida. Quando nós temos assim aquela loucura para falar primeiro, está sendo tolo. Seja pronto para ouvir, tenha calma, espera, deixa falar, terminou. Enquanto ele está falando, o Espírito está ministrando, Deus está ministrando graça. Não queira ter razão tão rápido assim. Então, quando nós esperamos, o Espírito tem o tempo de colocar em nosso coração a palavra da verdade. Então é necessário que a gente seja pronto para ouvir, tardio para falar. É necessário que isso aconteça. Então, enquanto elas estavam falando, ele estava ouvindo. E quando elas terminaram de falar, no versículo 23, então disse o rei: esta diz: este que vive é o meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Versículo 24. Então o rei ordenou: traga-me uma espada, e trouxeram-lhe. Então ordenou: cortem a criança viva ao meio, tem metade a uma, metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor. Que coisa linda, que coisa forte. Porque a mãe do bebê, ela sentiu compaixão pelo filho, e isto foi visto pelo rei. E isto teve, mesmo sendo um jovem, 20 anos de idade. O que importa é a sabedoria, irmãos, não importa a idade. A sabedoria faz mover. Então tem muitas pessoas antigas que não aprendeu a sabedoria. E tem jovens que estão aprendendo a sabedoria, estão crescendo em sabedoria, né? Moveu o coração da mãe. A mãe disse: dá para ela o filho, porque o que importa é eu saber que ele está vivo. O que importa para mim é saber que ele está vivo. Senhor, não faça, dê para ela o filho vivo. E o rei disse: dê para ela o filho, que o filho é dela. O filho é dessa mulher. Compreendeu imediatamente, pela sabedoria de Deus, o que Deus estava ali mostrando, o discernimento que Ele estava trazendo. Irmãos, esta é a situação que pode mudar a nossa vida em todo o tempo aqui na terra. Isso nos molda, isso nos faz crescer, isso gera em nós sabedoria, graça, porque grandes momentos Ele teve depois disso.
E ele entrou e saiu. Ele teve capacidade para governar, para trazer paz ao reino, por causa da sabedoria que ele recebeu de Deus. Irmãos, uma pessoa que tem sabedoria, ele sabe governar, ele sabe reinar com Cristo, ele sabe governar a sua casa, governar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Ele não vai perder. Quando nós temos a sabedoria de Deus, a gente não perde, pelo contrário, só ganha. Deus dará condições da gente fazer um governo com o príncipe da paz e não com o príncipe da guerra. Porque tem muita gente querendo vencer com o príncipe da guerra, que é o diabo. Mas a verdadeira graça, a verdadeira sabedoria, só Cristo tem. Ele é o príncipe da paz, segundo o profeta Isaías. Ele é aquele que reina com paz, ele é aquele que vence com paz, ele é aquele que faz o seu mover em paz. Então, se nós queremos vencer como família, invoque o príncipe da paz e diga: Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para eu governar a minha casa, para eu governar a minha família. Vocês estão entendendo, amados? Está faltando sabedoria? Está sim. Porque tem muita destruição, queridos. Muita destruição nos lares, na família. Como uma coisa está feia. Porque o povo de Deus não tem sabedoria, é ignorante a respeito das coisas corretas, reais, é ignorante, não sabe. E o diabo vem, com 2 palavras, reparte o filho no meio, porque falta sabedoria. Irmãos, é necessário que haja uma atitude da nossa parte, de buscar a sabedoria de Deus, que Ele não nega. Sabe, amados, para isso o nosso coração tem que desejar muito, o nosso coração tem que querer muito viver este lugar de conhecimento, de entendimento. Se a gente for falar sobre sabedoria aqui, a gente fala a noite inteira. Como que Deus usou Daniel na Babilônia. Sabedoria ao chegar, não se contaminar com o manjar do rei. Sabedoria de honrar a Deus em um país estrangeiro. Sabedoria de José lá no Egito. De saber, ou de ouvir, de discernir. Mas em toda a sabedoria, nós não temos como fazer outra coisa, não se render na sabedoria de Cristo, a sabedoria do Senhor Jesus, que em situações difíceis Ele não deixou de honrar o Pai, que situações de morte, de dificuldade, Ele nunca deixou de honrar o Pai. Em todos os momentos mais difíceis, até na hora da prisão, em que está acontecendo alguma coisa horrível, alguém perdeu a orelha, ali ainda Ele honra o Pai, colocando de volta a orelha no seu lugar. Diante de Pilatos, a sabedoria de Cristo foi conhecida, e não adianta, todos que viram, todos que ouviram, não tinham o que falar, não tinha para onde fugir. Mas nós encontramos a sabedoria do apóstolo Paulo, que aprendeu com Cristo, que andou com Cristo e aprendeu com Ele. Se ele já tinha um bom conhecimento antes, mas depois que ele andou com Cristo, ele ficou mais sábio. Sabe, amados, quando os apóstolos foram presos lá na sinagoga, foi aquele bafafá, aquela coisa horrível. Uma das coisas que os doutores da lei fazia, ou conseguia
entender, dizer assim, eles estiveram com Cristo, eles estiveram com Jesus. Olha o jeito que esse povo fala, não são pescadores? Irmãos, quem anda com Cristo aprende até a falar, aprende a ler direito, aprende as coisas. Eu confesso, hoje eu leio muito melhor do que quando eu cheguei há 30 anos atrás, porque eu aprendi com Jesus, aprendi com Cristo, aprendi lendo a Bíblia, aprendi buscando conhecimento, buscando respostas. Mas eu tenho muito para aprender, e Ele tem muito para me ensinar. Agora é desejo do nosso coração querer saber: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber, me dê graça para eu te conhecer, Senhor. Irmãos, tinha que ser nossa oração diária: Jesus, me mostra mais um pouquinho, me ensina mais um pouco do Senhor, eu quero saber mais. Irmãos, isso é lindo, isso é o desejo de Deus em nos conceder, sabe? Então quem anda com Jesus, a mulher que anda com Jesus, o jovem que anda com Jesus, é sábio. Não está escrito lá no Provérbios? Que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as mãos. O filho sábio ouve o pai, escuta o pai e a mãe. O primeiro mandamento é: honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias sejam melhores. Mas qual que é o princípio da sabedoria? É o temor. Para começar a ser sábio tem que temer. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então quando nós tememos a Deus, o nosso coração se rende a Ele e diz: Senhor, me ensina. Lembra da palavra no finalzinho ali do livro de Jó? Quando Jó fala assim para Deus: agora o Senhor fala, porque eu já sei que eu não posso. Bom, se eu falar, eu vou falar coisas que não deve falar. E não adianta. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. A partir do capítulo 38, Deus começa a falar com ele. Deus começa a falar e ele diz: agora o Senhor me ensina e eu aprendo. Jó, que era um homem que era considerado um grande homem, justo, temente a Deus, que sabia muito. Mas quando ele passa a luta, quando ele passa as dificuldades, agora ele está ouvindo a Deus. A partir do capítulo 38, Deus fala assim para ele: onde você estava? Onde você estava quando eu estava fazendo o mundo? Me responda, se você pode responder. Irmãos, nós não sabemos nada, né? Quem foi que primeiro me deu para que eu tenha que devolver? Deus fala para ele. Porque acho que no coração de Jó, né, passava assim: nossa, perdi tudo, eu era tão rico, perdi tudo. Aí Deus fala assim: quem foi que deu primeiro para você, filho? Ou que deu para mim primeiro? Foi você? Ou fui eu que dei para você? Então não se preocupa com isso não. Aí ele diz assim, no capítulo 42: eu conhecia só de ouvir falar. Eu só conhecia ele de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Acabou. Porque Deus não tem problema em fazer, em dar. Ele quer que a gente entenda, Ele quer que a gente compreenda quem Ele é. Que tudo isso nos leva ao conhecimento de Deus, é o que importa. Que nós tenhamos maturidade para encontrá-lo, para vê-lo, para tê-lo mais forte em nossos corações. Amém? Vamos colocar de pé. Deixa o Espírito ministrar no teu coração, na tua vida. E que o teu coração deseje isso. Deseje o Cristo, a sabedoria do Pai Celestial, que está no Filho. Senhor, em nome de Jesus, nós derramamos o nosso entendimento a Ti, Senhor, o nosso coração. Perdoa as nossas muitas falhas, Senhor, a nossa falta e a capacidade de entender as coisas. Ajuda-nos, ensina-nos, Senhor. Pai, que a Tua graça alcance cada um de nós nesta noite. Que sejamos cheios do Teu Espírito. Que tenhamos discernimento para entrar, para sair, para viver, Senhor, o modelo de Cristo em nossas vidas aqui na terra. Senhor, que o Teu Espírito possa conduzir a família de Deus, o povo de Deus, em seu lar, com muita sabedoria, Pai, para que a gente não perca, para que a gente não espalhe, mas ajunta, nós possamos ajuntar com Cristo,
porque aquele que não ajunta com ele está espalhando. Espírito Santo, traz discernimento, traz sabedoria para cada um de nós nesta noite, que sejamos capazes de aprender com Deus, e o conhecimento de Cristo, através do Teu Espírito Santo, nos leva a ter maturidade, Senhor, para viver intensamente esta graça, que nos leva neste lugar em Deus, onde Cristo se assentou, porque venceu, e nos deu capacidade para ouvi-lo. Que o Espírito de Deus fale conosco e a gente escuta de maneira clara, com entendimento correto, para aplicarmos em nossas vidas todo o ensinamento de Deus para a sua igreja. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluias.